Fala galera, como é que vocês estão? Aproveitaram bem o Natal? Eu dei uma de Thor e saí comendo tudo que tinha pela frente. E falando em Thor, vamos continuar com o vídeo do resumo, onde esse finalmente lindão e delicioso gatão... Tá bom, velho? Bom, onde o poderoso God Thor aparece. Sem mais delongas, vamos começar da onde paramos. Thor Best Waifu. Estávamos no momento onde paramos no meio da cidade academia, dentro dela, onde estava para acontecer o grande festival Ishiranã. No entanto, agora vemos uma casa que estava sendo alugada. No entanto, naquele momento, não eram os donos que estavam aparecendo, mas sim outra Esper Level 5, muito famosa naquela cidade academia. No caso daquela... era simplesmente Mugi Shizuri. Aquela casa em que ela se encontrava era a casa onde Takisubo e Chiagi estavam morando. Por certos motivos bem fáceis de se entender, ela estava tentando aprender a fazer bolo de chocolate, já que ela acabou ouvindo uma certa frêmea falar que adorava chocolate. Enquanto por dentro ela sabia que esse era o motivo, por fora ela só estava fingindo que, como ela agora tinha partes mecânicas e era essencial que ela fizesse algum tipo de exercício todo dia, ela falava que culinária era a melhor solução para o problema e que fazer um bolo iria ajudar ela a aprender coisas novas. Claro, fica dando desculpinha, vai, que eu finjo que eu acredito. Ela finalmente havia colocado em cima da mesa todos os itens que precisava para começar a preparar o bolo. Do lado direito, ela tinha um livro com a receita do bolo de chocolate que ela estava tentando fazer. Vendo que o bolo que ela planejava fazer não era tão pequeno, ela simplesmente não usou a batedeira para misturar os ingredientes. Em vez disso, ela usou uma grande bacia e começou a misturar tudo. Como era a primeira vez que ela estava tentando cozinhar algo, ela estava prestando atenção detalhadamente ao livro. E após finalmente terminar a primeira parte de bater os materiais, ela simplesmente coloca o dedo para experimentar. Mas quando tira o dedo para fora e aproxima do rosto, ela percebe que aquele cheiro não era de bolo. Olhando novamente, ela percebe que aquele material era vermelho. Mas ela ainda nem havia colocado chocolate, não havia motivo para mudar a cor naquele momento. Ela começa a mexer com as coisas e de repente ela puxa para fora da bacia algo misterioso. Uma pessoa normal naquela situação com certeza iria desmaiar ou então ter um surto, mas aquela garota simplesmente agiu como se fosse algo normal. Isso porque ela estava tirando do meio daquele sangue um pulmão humano. Toda aquela coisa havia se transformado em parte de um humano. Não, além disso, todos os itens que ela havia colocado na mesa para preparar o bolo também se tornaram partes humanas que estavam fazendo componentes. O chocolate se tornou um tipo de pó que parecia muito com carne desidratada. O lugar onde devia ter a caixa de ovos estava uma caixa com tripas. Ela viu que tudo ao redor da mesa havia se tornado uma grande bagunça sangrenta. Além disso, o livro começou a virar as páginas sozinha enquanto brilhava. Ela continuou olhando até que chegou em uma parte. O livro finalmente parou de mudar as páginas e agora uma nova receita estava sendo mostrada. Ela até se deu o trabalho de ler a primeira linha e achou as coisas mais misteriosas ainda, porque aquilo estava escrito: "Me desculpe por assustá-la de repente, mas eu preciso que você continue a terminar os preparativos." Mugi não tinha motivo nenhum para escutar aquele pedido. No entanto, ela estava curiosa para saber onde tudo iria terminar, e por isso continuou seguindo a receita, misturando os órgãos da maneira que foi ordenado. O lugar com certeza ficaria uma bagunça quando ela estivesse preparando o bolo, mas no entanto a bagunça dessa vez foi diferente, porque os respingos não respingavam chocolate, muito menos misturas comuns de bolo, mas sim sangue e partes de órgãos também. Após terminar tudo, ela leva tudo ao forno e deixa o tempo que era pedido dentro do livro. Assim, ela lava as mãos e se encosta na parede, esperando ver o que iria acontecer. Enquanto isso, ela percebe que o livro simplesmente se fechou sozinho, então ela imaginou que realmente tinha terminado. O tempo passa e, de repente, sozinho, aquele forno se abre. Mas de dentro dele não apareceu um corpo todo queimado, muito menos aquelas partes que ela havia colocado assadas, como era o normal de se esperar, mas sim uma pequena garota loira que começou a caminhar. A garota se esticou e abriu os olhos e começou a investigar o próprio corpo.
Ela checou tudo direitinho e percebeu que a sua estrutura estava do tamanho errado. Parece que você errou alguma coisa enquanto estava preparando, disse a garota enquanto encarava Mugino. Mas era mais do que eu podia pedir. A garota, que havia acabado de sair do forno, percebe que estava completamente nua, então simplesmente pega uma toalha e se enrola. E começa a caminhar na frente de Mugino, que antes de esperar alguma outra reação dela, pergunta: afinal, quem é você? Eu sou a Cinderela, a antiga membra da Gremlin que acabou deixando a forma humana por um tempo. Mas graças a um certo deus mágico impuro, eu consegui voltar à estrutura básica e reutilizar minha magia. Isso foi o suficiente para eu poder voltar à minha forma atual. Como estou irritada com aquela maldita Marianne que me fez passar por uma simples mesa, eu pensei que a chance perfeita de ter minha vingança seria aqui, onde eles estavam planejando fazer um ataque. Mas acho que dizer isso tudo pra você agora não faria muito sentido. Por isso, novamente eu agradeço, mas acho que já é hora de eu partir. A pequena garota começa a caminhar até a porta da sala. Mas antes de sair, ela se vira e fala: antes disso, você poderia me emprestar algum par de roupa? Agora, o campo de visão é mudado. Agora voltamos para o parque, onde Kamijou Toma estava. Sentado em cima de Kamijou, que estava deitado no chão, estava Misaka Mikoto. A garota havia acabado de segurar a palma da mão de Toma e cruzado os dedos com ele. E fez uma pergunta tão estranha que deixou Toma sem reação. Toma fala: quem é Fraulein Creatune? Mas a resposta dele acaba deixando a garota um pouco incomodada. Então você também não sabe? Bom, de todo jeito acho que tá tudo bem. A garota se levanta e puxa ele do chão. Ela ainda estava segurando a palma da mão de Toma, que simplesmente fica sem entender o que estava acontecendo. Ela continuava a sorrir e o garoto continuava sem uma reação exata. De repente, ela começa a puxar o braço dele com uma força anormal. Kamijou Toma começa a voar da onde estava e é arremessado para um banco daquele parque. Com o impacto de Toma sendo arremessado, o banco se quebra. Toma fica sem entender nada e começa a se levantar lentamente. Mas que droga você está fazendo? Para se levantar lentamente, ele começa a segurar um dos cataventos gigantes que estava no parque. Por enquanto eu só estou tentando tirar essa sua face de deprimido do rosto. Se continuar me olhando assim, eu não vou conseguir ficar sério. E escutando aquelas palavras, Toma começa a pensar: espera, não, tem algo errado. Ele começa a lembrar da hora que ele acabou entrando em contato com Mikoto agora há pouco. Normalmente, ela realmente teria ficado irritada e o atacado. No entanto, era normal dela instintivamente o atacar com relâmpagos, mesmo que os raios fossem anulados por ele. Sempre foi assim. Então por que dessa vez ela deu uma voadora nele? Ele começou a olhar a garota com os olhos arregalados para ver se algo estava errado, mas ele não conseguia ver diferença nenhuma entre elas. Será que é uma das Imoto? Mas de repente a garota simplesmente estica seu braço para o lado. 5 lâminas brilhantes, uma de cada dedo, começaram a emergir. Kamijou Toma primeiro pensa: aquilo daí é algo que ela faria? Como era algo envolvendo eletricidade, ele imaginou que era possível que ela fizesse. No entanto, não era o estilo dela. Não era nenhuma habilidade que ela tenha usado até agora, ao menos. Mas antes que ele continuasse a pensar, as lâminas estavam vindo na sua direção. Balançando o braço, as lâminas cresceram o suficiente para conseguir atravessar ele. Toma, sem saber exatamente se era ou não Mikoto, simplesmente se esquiva, imaginando que poderia ser um inimigo que estivesse o atacando. O golpe havia vindo em uma velocidade extrema, mas o garoto simplesmente se esquivou como se soubesse exatamente o ponto certo para desviar do ataque. As lâminas passam tudo que estava atrás do garoto, tanto uma árvore que estava mais à direita, quanto o grande catavento que estava atrás dele, e os dividem, fazendo 5 cortes extremamente limpos e tão rápidos que era como se uma faca estivesse cortando manteiga. A garota mostra uma reação de surpresa e simplesmente desativa as lâminas. Naquele momento, o instinto levaria a confrontar o outro, mas os dois acabaram olhando para a mesma direção. O grande catavento que havia sido cortado começou a cair para o lado e iria acabar acertando as barracas do festival. Mas que droga! Ele começa a tentar pensar em um plano para fazer alguma coisa, mas tudo que ele podia fazer naquela situação era gritar para que as pessoas saíssem de lá. Antes que ele soltasse esse grito, ele percebe que uma sombra que percorreu do chão ao lado diretamente para o céu.
A garota havia dado um salto incrível e simplesmente chutou aquele catavento que estava caindo de volta para o céu. Agora o catavento estava extremamente no alto, no entanto ainda estava caindo novamente. Ela dá outro salto e dessa vez chuta o catavento para o lado, jogando ele em um lugar onde não iria acertar ninguém. Toma não podia acreditar no que estava vendo. Com apenas chutes ele conseguia manobrar aquela coisa gigante como se não fosse nada. Não. Só pela reação da garota quando caiu, simplesmente tranquila e nem sequer ofegante, dava para dizer que aqueles chutes não estavam nem com a metade da força. Ela estava tratando aquele gigantesco catavento como se fosse uma bola de futebol. Caramba, por essa eu não esperava, foi por pouco. Eu pensei que você era do tipo que simplesmente jogava o braço direito em tudo que viesse na sua direção para anular. Se eu soubesse que você ia se esquivar, eu teria colocado menos potência para não cortar o catavento. Toma percebeu. A garota não havia demonstrado uma preocupação sequer enquanto estava atacando Kamijou Toma. No entanto, a sensação de colocar outras pessoas em perigo fez com que ela pulasse em direção ao catavento sem nem mesmo pensar duas vezes. Mas ele sabia que aquela força física não era da Misaka Mikoto, muito menos de uma clone dela. Então, ele apertou com força o punho direito enquanto encarava ela furiosamente e falava: "Quem é você? E por que está se passando de Misaka Mikoto?" A garota começou a sorrir enquanto raios brancos começavam a sair de seu corpo. Então todo o corpo se iluminou em um feixe claro. A luz foi tão forte que Kamijou Toma teve que fechar os olhos um pouco. De repente, uma outra pessoa vindo daquele clarão começou a caminhar na direção dele. Vários pequenos relâmpagos eram visíveis saindo do corpo dele. Faíscas estavam sendo conduzidas ao redor de seu cabelo e de seus punhos. O garoto de cabelo amarelo sorriu olhando para ele. "Acho que a nossa brincadeira vai ter que esperar mais um pouco, mas ao menos eu consegui o que queria. Era essa cara que eu estava querendo ver." Kamijou Toma, com um olhar sério, encarava ele. "Então, o que você vai fazer agora?" O outro garoto dá uma gargalhada. "Muito bem, vamos conversar então." Um tempo havia se passado e agora estávamos olhando dentro de uma lanchonete. Um garoto de cabelos espetados estava junto de uma mesa com um garoto de cabelos loiros. Aqueles eram Kamijou Toma e Thor. Kamijou Toma, de seu lado, tinha um hambúrguer e um refrigerante, mas Thor tinha um hambúrguer, um monte de waffles, uma torta de frango, um milkshake, 2 coisas de refrigerante, batata frita e mais um monte de coisas. Sem se conter, ele vinha pegando tudo que vinha na frente e colocando na boca e comendo. "Ah, vamos lá, por que só um hambúrguer? Sou eu que tô pagando, pode encher a barriga à vontade." O garoto ria alegremente enquanto conversava com Kamijou Toma. "Falando nisso, você não acha injusto?" Kamijou Toma pensa que ele vai falar sobre o assunto que eles vieram discutir, mas do nada, é tão injusto. Os hambúrgueres das propagandas são tão gigantes, parecem tão apetitosos, mas não importa o restaurante, nenhum deles entrega um hambúrguer do mesmo jeito que você espera. Uma vez eu já tive uma jornada ao redor do mundo inteiro buscando um hambúrguer que ficasse igual ao da propaganda, mesmo que tivesse alguns que ficassem até maior, nenhum era exatamente igual ao da propaganda. Quando eu percebi isso, eu só consegui pensar em uma coisa: o mundo é tão injusto. Parem de ficar mudando de assunto e vamos conversar logo, o que vínhamos conversar. Pensando bem, você tem razão, eu ainda não falei nada. Então ele começa a beber o refrigerante no copo grande que estava à sua direita, e depois de engolir tudo que estava na boca, ele fala: "Pois bem, é hora de me apresentar. Eu sou o Thor, o deus do trovão e membro da organização conhecida como Gremlin, o que nos faz atualmente como inimigos. Mas você não precisa se apresentar, eu sei que você é Kamijou Toma, o garoto do Imagine Break que saía por aí arranjando confusão." Enquanto enfiava seu garfo naquele monte de waffles que estava no prato adiante, ele falava: "É um prazer em conhecer. Bom, eu tenho algo que a gente tem que discutir que é muito importante, mas antes disso eu quero saber qual a sua opinião sobre a confusão que vai acontecer nessa cidade." Agora víamos na frente da escola de Kamijou Toma. Lá estava uma garota, uma estudante com uma roupa de uma das escolas mais importantes da cidade academia. Ela tinha cabelos marrons que estava tentando arrumar enquanto olhava para o celular na sua mão. Quando ela finalmente se conforma, ela começa a se preparar para entrar dentro da escola. Ela olha em volta e percebe que não havia mais ninguém. Como o festival é perfeito para estudantes de outros graus investirem em ir para outra escola, é normal ver vários alunos olhando escolas diferentes. Eu pensei que
poderia fingir estar interessado nesse colégio e vir aqui para checar as coisas, mas na realidade, Misaka Mikoto foi até aquele colégio para confirmar se Kamijou Touma, o garoto com quem ela havia ido para o Havaí, não havia chegado de sua viagem, junto com outras pessoas que também vieram. No entanto, como ela estava sozinha, ela não sabia se isso iria funcionar. Ela vai de sala em sala, na procura dele, mas quando entra na sala que deveria ser dele, ela acaba se encontrando com dois garotos que estavam lá dentro fazendo arrumação. Um tinha cabelos amarelos, enquanto o outro azul. Os dois a encaram e ficam se perguntando por que uma garota importante da Tokyo Adai apareceu do nada. Quando ela iria responder que estava apenas fazendo uma visita para ver o colégio, eles acabam interrompendo antes dela mesmo pensar em falar. Ah, só tem um motivo para uma garota importante assim aparecer aqui do nada. É mais um atrás do Tomachi, não é? Do nada ela fica envergonhada e eles começam a falar. Bom, ele não tá aqui. Com certeza ele deve ter fugido daquela violenta. Sim, com certeza ele cansou de apanhar daquela violenta. E quem vocês se referem quando falam violenta? Eles olham para trás e lá estava Fukiosi novamente, esmurrando a cabeça dos dois. Isso não é a prova que a gente tá falando verdade. Não vem com essa, já te foi um trabalhão achar vocês dois. Quem disse que vocês podiam fugir do nada? Ah, mas o Tomachi fugiu. Ele é outro que vai ver só da próxima vez que eu encontrar com ele. Eu até vi ele indo na direção do parque. Mas, pela cara que ele estava fazendo, achei que era algo importante, então eu pensei em não interrompê-lo. Só que isso não vai me impedir de fazer ele trabalhar por 50 pessoas quando voltar. Vendo a pressão de ira que a garota estava fazendo, os dois garotos no chão começam a cochichar. Agora eu acho que acabou pro Tomachi, não é? Bom, ao menos vamos garantir tirar bastante foto das garotas no desfile. Acho que isso vai deixar ele feliz depois de tudo. Parem de cochichar e vamos logo trabalhar! Ah, sim! Os dois levantam e começam a carregar as coisas rapidamente. Fukiosi olha para a garota que estava na porta, enquanto a garota, desde o momento que ela apareceu, não parou de olhar para aqueles gigantescos bustos da outra garota. Se você também está atrás dele, eu me lembro de ter visto ele indo pro parque, como eu falei antes, mas já faz um tempo, então eu não sei se ele está lá. Se quiser eu posso indicar o caminho, mas me faça um favor. Quando encontrá-lo, diga que eu quero conversar bastante com ele. Assim a visão é mudada novamente também. E lá estava ele. Não parava em um prato. Ele começava e logo ia pro próximo. Thor parecia que não iria parar de comer tudo que estava do lado da sua mesa. Mas Kamijou Touma não aguentou mais e falou o mais alto que pôde. Eu já disse, por que você estava com uma Misaka Mikoto? Thor agora bebe o outro copo de refrigerante antes de falar. Ah, de novo essa pergunta? Tá tudo bem. Não é o mais importante aqui, mas vamos nessa. Eu estava como ela porque eu vi umas gravações do incidente do Havaí e percebi que ela era próxima a você. Além do mais, eu também notei que por algum motivo nessa cidade as garotas bonitinhas parecem ganhar coisas de graça. Thor falava isso enquanto pensava no incidente com Frêmia. E como aquilo funciona? Ah, explicar é uma chateação só. Um jeito mais simples de você entender. Você já leu alguma mitologia nórdica sobre Thor? Touma respondeu. Bom, não é um nome tão estranho hoje em dia. Exatamente. Mas se você não tiver visto a mitologia, talvez você não entenda. Mas aconteceu um certo incidente, onde que para recuperar seu martelo roubado, Thor teve que se disfarçar de Freya, não é? Touma disse, sim, e daí? Bom, foi isso. Achou que isso era uma resposta? Você ia entender se eu tentasse explicar cada passo mágico que eu dei? Touma murmura. Bom, tanto faz. Então, o que é que você estava querendo saber? Eu já disse, é sobre um incidente que vai acontecer nessa cidade. Como você já sabe, vai acontecer uma grande briga porque várias forças se juntaram no meio dessa cidade e estão com objetivos conflitantes. Pois é, Olérius me contou. Thor olhou para ele com a cara meio em dúvida. Ele te contou e você está agindo assim porque você está pensando se deveria confiar nele ou não. Bom, ao menos ele também quer acabar com os vilões que estão invadindo a cidade. O inimigo do meu inimigo é meu amigo? Você sabe que essa teoria é cheia de curvas e vários defeitos, não é? Você fala como se a gente fosse o vilão, mas nunca passou pela sua cabeça que eles também fossem? Ou o discurso que ele deu foi tão bom que você simplesmente ficou cego? Touma também estava com essas dúvidas até encontrar com Thor agora há pouco. E por isso ele voltou a fazer um rosto meio depressivo, porque estava incomodado com as dúvidas em sua cabeça. Ah, de novo essa cara. Eu já disse que eu não gosto de ver as pessoas assim.
Mas tá, eu vou tentar te ajudar. Olha só, nas últimas ocasiões que isso aconteceu, você foi enganado 2 vezes seguida de jeito frustrante, não foi? Seja por Leivinha, que acabou te manipulando, te dando algumas informações sobre nós, ou pelo próprio Kagun. De qualquer forma, a verdade é que eles queriam alcançar seus próprios objetivos, e eles apenas usaram a vantagem de você também querer objetivos semelhantes ambas as vezes. Mas a verdade é que se você tivesse buscado mais informação, talvez sim, talvez não, você tivesse achado uma solução melhor para aquela ocasião. Se você não tivesse ido pro Havaí, talvez toda a população de lá tivesse morrido. Você não teria salvado a garota que salvou. Você poderia estar vendo uma manchete sobre o presidente estar morto agora. Na cidade de Bagagem foi o mesmo. Não esqueça que a garota com uma calamaria está salva porque você foi lá meter o braço. Tá dizendo que eu não podia ter feito nada? Eu tô dizendo que pessoas como nós não somos do tipo que devemos ficar presas em bobagens como se perguntar muito sobre as coisas. Você cometeu erros. O que tem? Você é humano, é claro que cometeria erros. Mas use esses erros para aprender e fazer melhor na próxima vez. Não tem como salvar todo mundo, mas temos que nos esforçar para conseguir salvar o máximo de pessoas que puder. E às vezes, o máximo de pessoas que podemos salvar é todo mundo. Às vezes pode ser por sorte, às vezes por capricho, ou às vezes porque conseguimos força o suficiente para proteger a todos. Pelo menos é nesse ideal que eu acredito. Olérios te contou o plano dele, mas deixa eu te falar para você. Confiar nele vai acabar te dando o mesmo resultado de antes. Você vai acabar sendo apenas uma marionetezinha nos planos dele. E você quer que eu acredite em você baseado no quê? Ah, lá vem você tentando ser esperto. Você já devia ter entendido pelo que eu falei. Nós não somos esse tipo de pessoa. Olha só, vamos dizer que ele é o bom samaritano que ele diz que é. Então, por que será que ele trouxe a briga pro meio da cidade academia? Do que você está falando, foi vocês que vieram invadir. Verdade, nós viemos, mas ele sabia sobre isso. Ele sabia quando viríamos, como viríamos, e não fez nada, absolutamente nada, para tentar nos pegar no meio do caminho, ou em outro local que fosse mais fácil de resolver as coisas sem causar vítimas. Ele arrastou a briga para cá, para poder forçar a cidade academia a pensar como você estava pensando antes. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Afinal, quando começássemos a causar danos, a cidade academia iria nos atacar. Quando eles começassem a nos atacar também, os dois lados pensariam em se juntar para nos lutar contra nós. Afinal, ele é esperto o suficiente para saber que só o grupo dele não vai ser o suficiente, mas com a cidade academia inteira do lado dele, a história já é outra. Na teoria, isso pode ser sim uma boa coisa, mas já imaginou quantas mortes ele vai causar por causa disso? Depois disso, você pode confirmar que não vai ficar se sentindo do mesmo jeito das outras vezes, vai se sentir incomodado por não ter conseguido salvar todo mundo. Entendeu agora? Você vai ser novamente apenas uma marionete para os planos dele. Talvez ele não tenha conseguido impedir vocês, ou então não teve outra maneira. Parece que o discurso dele está conversando bastante, ou isso é tudo raiva de mim. Vamos ver. Você sabia que no grupo dele está a Leivinha? Parece que ela estava junto com um grupo de Olérios todo esse tempo. Aquela informação deixa Tomo abalado. Novamente, ele estaria sendo manipulado pelos planos de Leivinha. Não, espera! Eu tinha certeza que ela fazia parte de vocês. O quê? Leivinha da Gremlin? Que bobagem. Então por que ela não respondeu a minha pergunta? Não é isso que eu tenho que pensar agora. O que eu devo fazer? Como eu devo ajudar todo mundo? De todo jeito, não importa que lado eu fique, a guerra vai acontecer. Então, sobre isso que eu quero discutir também. Sabe, o troféu que todo mundo tá de olho agora é uma garota chamada Fraulein Creatune. A garota que você tinha perguntado antes. Vai ser estranho o que eu vou dizer agora, mas a garota é algo diferente. Toma, fica sem entender. E o que você quer dizer com diferente? Literalmente isso. Ela não tem seu corpo afetado por nada. Parece que não importa o que você tente, ela nunca vai morrer. Não, nem mesmo o tempo pode afetá-la, então ela também não pode envelhecer. Tivemos que investigar a fundo a caça às bruxas, mas parece que toda a informação oficial foi deletada por alguém. Mas por quê? Porque ela? Tá que ela pode ser imortal, mas já conheci vários magos com essas características, mas essa é a questão. Eu não disse que ela era uma maga, disse? Mas você falou sobre a caça às bruxas. Pois é, normalmente deve ser pensado que isso significa que ela fazia parte do time do lado mágico. Mas não é isso.
fizeram pesquisas algum tempo depois e descobriram que ela não era uma maga. A segunda teoria é que ela era uma gemstone. Era a teoria de que provavelmente ela fazia parte das pessoas com habilidades naturais que nascem de repente. Só que também não era isso. Depois tivemos informações sobre o próprio Aleister Crowley investigando e descobrindo que ela também não fazia parte do lado científico. Então, como eu disse, ela é diferente. E é justamente isso que precisamos. Algo diferente, algo que não faça parte de nenhum dos lados, para que assim possam se criar o Esper holístico. Ott nos disse que esse Esper holístico faz parte da criação da Gungnir, mas pelo jeito que ela falava, coisa boa não é. A questão é essa, o que você acha, Kamijo Touma? Que tal a gente invadir o prédio mais bem guardado da cidade, o lugar onde o presidente da cidade academia está, entrarmos no porão dele e pegarmos a Fraulein Creatune e dar o fora da cidade? Touma disse, o que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer? Eu não quero dizer nada. Eu literalmente falei o que eu estava pensando. Tem certeza que você não é meio burro? Eu estou dizendo por que você faria algo assim. Sabe? Eu que acabei investigando sobre o passado dela. Parece que ela foi torturada quando era criança. Eles queimaram ela, torturaram devagarzinho até tentarem fazer ela parar de sorrir. Uma criança inocente, curiosa com o mundo, que teve que passar a vida sofrendo tanto. Mas não parou por aí. Depois de bastante tempo, quando finalmente desistiram de tentar fazê-la se passar por bruxa, ela foi levada até um lugar da Europa, onde ela foi castigada novamente, mas dessa vez foi um tipo de castigo diferente. Pararam de tentar matá-la para começar a humilhá-la. Chegou a um ponto onde simplesmente a enforcavam em praça pública para que as pessoas jogassem coisa nela. Cada informação nova que eu encontrava, cada história diferente, me fazia pensar. E enquanto ela teve que sofrer, em quão pouco do mundo ela deve conhecer. Você não pensa assim? Touma fechou o punho e começou a pensar na sua mente. Ele tentou relaxar. De qualquer jeito, já era meu plano invadir lá. Só estou perguntando se você quer vir comigo. Ele viu o rosto de Touma e percebeu que aquele garoto estava se esforçando para pensar em algo. Ah, quanta besteira. Só vem logo. Não tem por que ficar pensando tanto em detalhe. Se você está pensando, talvez ele me traia, então fique na mente que eu vou trair e esteja preparado para tudo. Então aproveite para me usar também como uma forma de entrar mais fácil no prédio. Não importa se depois que a gente entrar você me abandone e saia com ela. Vai conseguir realizar meu objetivo de todo jeito. Touma se levanta da mesa e fala. Eu já decidi. Então, eu não vou com você. O quê? Realmente, pelo que você disse, o tal do Olérios não é uma boa pessoa. No entanto, olha só tudo que a Gremlin fez. Todos os incidentes, quantas pessoas acabaram morrendo. E quer que eu confie em um membro dela? Eu não vou me passar por idiota novamente. Você nem sequer me deu um motivo para simplesmente mudar de lado. E por isso eu sei que eu não posso confiar em você. Tom estava preparado para sair da mesa. Mas antes que ele desse mais um passo, o outro garoto simplesmente segura seu braço. Touma tenta puxar o braço direito que ele estava segurando, mas quando ele volta a encará-lo, o garoto lhe dá um soco no meio da cara. O soco joga ele do outro lado do restaurante. Então é isso. Você está dizendo que vai simplesmente abandonar uma garota que passou esse tempo todo sofrendo? Quem se importa com a droga do motivo? Tem alguém precisando de ajuda. Isso não é mais do que o suficiente? Eu achei que você era esse tipo de pessoa. Eu achei que finalmente tinha achado um inimigo que realmente valesse a pena. Fica com esse papinho de motivo, de plano. Quem liga pra essas coisas? Não importa, alguém está precisando de ajuda e eu quero ajudar. Quer saber um motivo para eu não gostar da Gremlin? Então tá, eu posso até falar. Olha só, eu não gostei nada sobre o que aconteceu no avião aí na cidade bagagem. Acha que eu tinha tempo para descobrir todos os planos? Acha mesmo que a Ott nos conta tudo para todos os membros? Eu só vim saber sobre o que aconteceu depois que eu terminei minha missão de procura de informação. Quando eu descobri o tanto de pessoas inocentes que tinham se ferido, eu fiquei cheio de vontade de acabar com a raça da Otnus também. Mas se eu fizesse isso, me diz, quem iria ajudar a garota que estava nessa cidade, sendo mantida por todo esse tempo, que teve que passar por um inferno depois que nasceu, simplesmente perdeu seus pais quando ainda era uma criancinha, e desde então só viu a maldade dos humanos. Se eu desse uma de idiota e saísse fazendo confusão, quem iria protegê-la?
Eu te disse, eu estava buscando informação sobre ela, e por isso, essa é a minha prioridade. Eu quero ajudar quem está precisando agora. Mas por que droga? Você tem que pensar sobre os meus objetivos. Se você também pensa assim, se alguma parte de você quer proteger a garota que está sofrendo, você deveria entender isso. E não importasse o meu objetivo, depois que você visse que eu te traí, você deveria tentar afastar ela de mim e tentar protegê-la. Era isso que você deveria fazer. Mas por causa das traições que você recebeu, por causa de ter sido manipulado tanto, você agora está com tanto medo de agir que não faz nada. Pior do que fazer e falhar é ficar com medo da falha e acabar não fazendo nada. Mas vem com esse papinho de covarde. Só porque foi manipulado algumas vezes, você se tornou uma pessoa tão ridícula? Não haja como se soubesse de alguma coisa. Não haja desse jeito. Um mago forte como você não tem esse direito. Fala sobre proteger pessoas. Deve ser bom ser forte como você e sair protegendo todo mundo, não é? Toma, dá uma rasteira no garoto, que começa a deslizar. Eu também queria ser mais forte, para proteger todo mundo. Eu queria ser mais esperto, para não ser manipulado e enganado. Mas eu não sou. E por causa disso, quando ajo por impulso, alguém acaba morrendo, alguém acaba se ferindo. Mas ainda assim, alguém acaba sobrevivendo, alguém acaba sorrindo, não é? Os dois começam a trocar socos ali. Se não está à vontade com a sua força atual, treine e fique mais forte. E aí você talvez consiga proteger mais alguma pessoa. Se você não gosta de ser manipulado, faça as coisas do jeito que você quer, mas esteja um passo à frente. Mas não venha com desculpas de um covarde. Thor soca novamente Toma e o arremessa em outra mesa que estava mais ao fundo. Toma pega uma das cadeiras e arremessa na direção de Thor, mas Thor simplesmente quebra a cadeira com um chute. Mas era uma distração. Toma se esquiva para baixo e vem deslizando, acertando mais um soco na cara de Thor. Mas Thor aproveita a subida que sua cabeça subiu por causa do soco e desce com a cabeçada em Toma. Você não percebeu? Está cheio de perguntas idiotas na cabeça. Está com tantas perguntas na cabeça que até parou de se esquivar dos meus ataques. Afinal, diga logo, Kamijou Toma, quem é você? Ao escutar aquelas palavras, várias memórias começam a vir na cabeça de Toma. Ele lembra de Marianne chorando, falando: "Você se acha um salvador?" Ele lembra de Lavinia falando para ele: "Muito bem, herói." Ele lembra de Accelerator há muito tempo atrás, dizendo: "Por que um herói como você não a protegeu?" Ele olha para suas mãos e fala: "Eu não sou um herói, eu não sou um salvador. Eu sou só um maldito humano fraco." Um monte de outras memórias vem em sua mente. A cara de Maria chorando sobre o corpo de Kago. A cena da Ilha do Havaí sendo mergulhada em lava. Várias outras imagens vêm na sua cabeça. Ele começa a pensar que não consegue proteger todo mundo. Ele sabia que isso não é algo que ele pudesse evitar. Não dava para proteger todo mundo, mas tinha outro motivo para ele não aceitar se ver como um herói. Ele também recorria à violência. Sempre que tinha um problema na frente dele, ele não pensava duas vezes antes de cerrar um punho. Mas não era isso que uma boa pessoa realmente faria. Ele começa a pensar nas pessoas que realmente eram boas. Last Order, Tomoe, Asimoutos, várias outras pessoas passaram por problemas extremamente difíceis, mas nenhuma delas lutou. Todas elas tentaram achar uma maneira diferente. Seja pela conversa, seja acreditando que tudo ficaria melhor. Talvez isso fosse apenas um idealismo, afinal ele sabia que as coisas às vezes não poderiam ser resolvidas na conversa. Mas eram pessoas que acreditavam nisso, que realmente poderiam ser ditas como boas pessoas. E esse não era o caso dele. Ele não era uma boa pessoa, ele era outra pessoa que recorria para a violência. Então Toma fala: "Eu não sou um herói." Thor, escutando aquilo, chega perto dele e dá outro chute, o arremessando contra a parede. "Eu não estou perguntando quem você não é. Eu estou perguntando quem é você." Toma começa a levantar os olhos e encarar Thor. Ele olha para ele e começa a pensar: "Não, eu entendi errado. Ele nem está me atacando com força de verdade. Ele só está tentando me fazer entender. Ele só está tentando salvar a pessoa que está na frente dele. Salvar a pessoa que está na frente dele." Toma começa a lembrar de tudo que ele fez, os motivos para isso, o porquê ele foi pra guerra, o porquê ele fez tudo que ele fez até agora. "Eu fui tão idiota." Toma finalmente entende o que Thor estava perguntando. Em algum ponto,
Toma parou de ser ele mesmo. Ele começou a tentar ser um herói, algo que ele sabia que ele não era. Depois de ter falhado tanto, no seu interior ele começou a acreditar que apenas um herói tinha o direito de salvar todo mundo. E por isso, agora, quando um problema era apresentado para ele, ele ficava perdendo tempo, pensando em qual seria a melhor rota de agir. Mas essa dúvida fazia com que ele parasse. Mas esse não é Kamijou Toma. Kamijou Toma não é alguém que fica procurando o melhor jeito de resolver uma situação. Ele apenas vê a situação e faz o que ele quer. Se eu deveria encarregar outra pessoa de fazer algo, em quem eu posso confiar? Essas coisas, eu nunca pensei essas coisas antes. Foi porque em algum momento eu esqueci. Ele então levanta e fala: eu sou Kamijou Toma. Eu sou aquele que tenta salvar a pessoa que está na minha frente, precisando de ajuda. Eu não tenho poder para impedir uma guerra, mas eu não vou me recusar a lutar uma, se for para proteger quem eu quero. Em algum ponto eu esqueci disso. Comecei a fazer perguntas que não me permitiam ajudar as pessoas. Eu comecei a me tornar uma coisa que eu não era, a tentar me tornar um ao menos. Mas não é esse quem eu sou. Kamijou Toma, aquele que protege quem é importante para ele. Esse é o único que eu posso ser. Esse é quem eu sou. Eu vou me esforçar para não errar como errei antes. Mas ainda assim, eu vou fazer isso sem ter que deixar de ser eu mesmo. Thor dá um sorriso contente. Como é idiota, demorou tanto para entender isso? Então eu pergunto de novo. Agora eu vou invadir um lugar para ajudar uma garota. Então, o que você vai fazer? Antes de Toma responder, a visão é mudada. Agora vemos Misaka Worst olhando uma garota de pele marrom com cabelos prateados em frente a uma loja. Ela podia sentir que aquela pessoa era diferente. Ela podia sentir uma expressão diferente nela. A garota era Marianne Linneyer, que a encarava de volta e sabia exatamente quem era ela. Enquanto isso, no apartamento de Yomikawa, Last Order estava falando algo. Pelo jeito ela não vai chegar pro jantar. Por que ela está tão atrasada? O garoto albino começa a encarar a janela, tentando ver se a encontrava. Mas o que vai acontecer a seguir vai ter que ficar pro próximo resumo. Aqui vimos que Toma ainda é um humano, mesmo sendo incrível. As falhas mexeram com a sua confiança em si mesmo, mexeram com o psicológico e o deixaram diferente. Não há o que fazer, todo mundo que falha acaba ficando com um pouco de confiança em si mesmo. Mas vimos Thor recuperando essa confiança. Então eu pergunto a você: o que vai acontecer a seguir? Mas era só isso que eu queria trazer por hoje. Espero que tenha curtido o vídeo. Se inscreva, deixa o like, vire membro do canal. Valeu, falou, fui!